quero falar com você agora sobre aceitar o perdão. Um homem estava no corredor da morte esperando o dia da sua execução e a população daquela cidade resolveu interceder pela vida daquele homem para que ele não fosse condenado à morte. Depois de analisar o caso, o governador resolveu dar o perdão ao condenado. Então ele foi, se vestiu como se fosse um pastor, pegou uma Bíblia e colocou dentro da Bíblia a carta de perdão daquele homem. Ele rejeitou a presença daquele pastor e expulsou ele de lá. Quando aquele governador saiu levando consigo aquela carta de perdão, o carcereiro contou ao condenado de quem se tratava. No dia da execução, ele pediu então para dizer suas últimas palavras e ele disse assim: "Não estou morrendo porque matei um homem. Estou morrendo porque rejeitei o perdão." E é assim também em relação ao reino de Deus. Ninguém perderá a sua salvação porque pecou, mas porque rejeitou o seu perdão. Na realidade, Jesus Cristo ofereceu o perdão ao ser humano. Vai de cada ser humano aceitar este perdão. A condição do ser humano, conforme Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz parte da natureza humana e destitui o ser humano da glória de Deus. Nesta condição, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos no mesmo corredor da morte que estava o homem da história. O que importa não é o que você fez, mas o que fará. Você precisa buscar o perdão e principalmente aceitar o perdão, se perdoar. Esta é a nossa condição. Somos pecadores, destituídos da glória de Deus e condenados a uma morte. A morte eterna. Você precisa de Jesus para encontrar a salvação. Sabe qual é a nossa realidade? O salmista, reconhecendo a terrível situação que o ser humano vive, escreveu lá no Salmo 130, versos 3 e verso 4, ele disse: "Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido." Também isso é maravilhoso demais para nós. Se Deus fosse considerar cada um dos nossos pecados e levá-los todos em conta na questão da salvação, ninguém herdaria a vida eterna. Ninguém se salvaria. Mas o salmista disse: "Contigo está o perdão." Então, só vais perder a salvação se rejeitar o perdão, porque o perdão já está disponível para o ser humano. A verdadeira realidade, então, não é de morte, mas é de vida. A verdadeira realidade nossa é Jesus, a nossa vida. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a salvação para todo o ser humano. Jesus oferece o perdão ao morrer na cruz do Calvário. O seu sacrifício na cruz do Calvário foi para nos perdoar. Colossenses 2:14, o texto diz: Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Colossenses 2:14. Então a cruz é o preço pelos nossos pecados. Para você receber o perdão, você tem que primeiro acreditar na graça. Não é por méritos que você poderá ser salvo, mas é pela grande misericórdia de Deus. É por graça. Romanos 5:20, a palavra do Senhor diz: "Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça." Quanto mais pecado, mais graça de Deus há de se revelar. Então fique tranquilo, há perdão sim para você. Você precisa acreditar na graça. Não há penitência que você faça para ser perdoado, mas precisa apenas acreditar na graça. Segundo, você precisa confessar. Além de acreditar na graça, você precisa confessar. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. Então, se você confessar a Cristo, confessar os seus pecados, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai perdoar os seus pecados. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa e limpa, perdoa e purifica. Outra coisa, terceira, que você precisa para poder ser perdoado, você precisa perdoar. A palavra de Deus diz em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A oração do Pai Nosso também é outro retrato importante de que você precisa perdoar. A oração diz: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos ofensores ou aqueles que nos fazem o mal. Então você precisa perdoar. Caso você perdoe, Deus também vai perdoar você, porque o texto diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. A quarta coisa, para você alcançar o perdão, você precisa abandonar as práticas pecaminosas. E o texto que eu quero apresentar é Romanos 6, versículo 1 e versículo 2, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça então venha abundar? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não pode. Se você aceitar Cristo, você morre para o pecado. Então você precisa abandonar o pecado. Se você morreu para Cristo, não pode estar na prática antiga. A Bíblia diz que quando você aceita a Cristo, se você morreu para o mundo, melhor dizendo, se você morreu para as práticas pecaminosas, você tem que abandonar tudo. Porque o ser humano, quando está debaixo do sacrifício de Cristo, da cruz, quando ele muda de vida, a Bíblia nos diz com toda clareza que ele vai se tornar uma nova criatura, vai abandonar aquelas práticas pecaminosas. Eu encerro esta palavra dizendo para você que você deve aceitar o perdão que é oferecido pelo nosso Pai, por Cristo, pelo nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Aceite a oportunidade do perdão.